O nono século na Grã-Bretanha foi uma época de heróis lendários, conquistadores ferozes e derramamento de sangue implacável. Os vikings e saxões estavam presos em uma luta amarga, com os saxões resistindo bravamente às violentas invasões e guerras travadas pelos pagãos nórdicos. Entre esses guerreiros nórdicos estava Guthrum, um senhor da guerra viking cujo nome provocava terror nos corações dos reis saxões. Liderando uma facção do formidável grande exército pagão, Guthrum lutou ao lado dos filhos do lendário Ragnar Lothbrok, tornando-se o flagelo de Wessex e levando o reino a seus joelhos. Esta é a história dele. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de Guthrum, mas historiadores estimam que ele nasceu por volta de 835. O que é certo, no entanto, é que ele era sobrinho do rei Horik II da Dinamarca. Guthrum, embora uma vez um concorrente por uma parte do trono dinamarquês, veria suas ambições frustradas, deixando-o exilado e desonrado. Incapaz de reivindicar a coroa, ele foi expulso da Dinamarca e se voltou para a pirataria, saqueando e pilhando para ganhar a vida. Um nobre no exílio, impulsionado tanto por suas falhas quanto por um amargo desejo de vingança, Guthrum eventualmente reuniria uma frota de navios. Com determinação feroz, ele lançou um ataque contra seu tio, o rei Horik. A batalha seguinte foi brutal, e Guthrum emergiu vitorioso, matando seu tio e todos os seus principais homens. De acordo com Saxo Gramáticos, o famoso autor das façanhas dos dinamarqueses, o jovem filho de Horik, o jovem, sucedeu seu pai como rei aos 9 anos de idade. Embora Guthrum tenha saboreado uma doce vitória na batalha, ele ainda não foi eleito como rei da Dinamarca. Roubado de sua coroa, Guthrum teve que procurar glória em outro lugar. Enquanto histórias dos filhos de Ragnar Lothbrok, que se aventuraram para o oeste até a Inglaterra para vingar a morte de seu pai, chegavam aos ouvidos dos dinamarqueses. Guthrum não resistiu ao chamado para a ação. As canções falavam de aldeias incendiadas, terras devastadas e reis sacrificados aos deuses. Com sua primeira busca por glória, Guthrum abandonou sua reivindicação ao trono dinamarquês e partiu com seus dracares de cabeça de dragão rumo às costas da Inglaterra. Os ventos do destino o levaram para longe da Dinamarca e para um novo capítulo de seu destino. O grande exército pagão pisou pela primeira vez na Inglaterra no ano de 865, liderado pelos lendários guerreiros Ivar, o Desossado, Halfdan Ragnarsson e Ubba, cada um uma força da natureza por direito próprio. Embora o momento exato em que as forças de Guthrum se juntariam a este poderoso bando viking permaneça incerto, acredita-se que tenha ocorrido algum tempo antes do ano de 871. Até então, inúmeras batalhas já haviam sido travadas entre os ferozes nórdicos e os resilientes saxões, e a terra da Inglaterra havia sido irrevogavelmente transformada. O campo frequentemente estava em chamas, despojado de seus recursos, enquanto rios de sangue encharcavam o solo abaixo. Northumbria, Mercia e East Anglia já haviam caído para os vikings e agora seus olhares estavam voltados para o sul. Guthrum havia se elevado a uma posição de destaque, assumindo o comando como um dos líderes do exército. Apenas um reino permaneceu inconquistado, Wessex. Em Wessex, o rei Ethelred pereceu após uma série de confrontos devastadores com o grande exército pagão. Diante do avanço implacável dos vikings, a coroa não passou para o filho de Ethelred, mas para seu irmão Alfredo. Alfredo, agora rei, compreendeu a gravidade da situação. Wessex estava à beira do abismo, suas defesas desmoronando, e todas as tentativas de deter o ataque viking provaram ser em vão. Os saxões não conseguiam mais resistir ao poder dos nórdicos, que pareciam imparáveis. Em uma última tentativa desesperada de salvar seu povo de mais derramamento de sangue, Alfredo buscou a paz com Halfdan e Guthrum. Porém, o grande exército pagão não era uma força coesa. Seus líderes, embora formidáveis, abrigavam diferentes ambições. Ivar, o Desossado, liderou boa parte do exército ao norte, e seu irmão Uber comandava outro grupo. Enquanto isso,
Halfdan e Guthrum estavam fixados na conquista de Wessex, determinados a trazer Alfredo a seus joelhos e gravar a marca final da vitória no Reino do Sul. Alfredo, sempre vigilante, estava sempre em alerta, esperando invasões ou ataques dos vikings. Ele posicionou seus guerreiros saxões ao longo do Tâmisa, determinado a bloquear qualquer avanço viking em Wessex. No entanto, Alfredo subestimou a astúcia de Guthrum, que dividiu seu poderoso exército em dois. No meio da noite, um grupo de guerreiros montados de Guthrum cruzou silenciosamente o rio e capturou a cidade portuária de Wareham. Diante deste golpe repentino, Alfredo, ciente de que a maré da guerra estava se voltando contra ele, mais uma vez buscou a paz. Guthrum concordou e ambos os lados trocaram reféns em uma trégua temporária. No entanto, Guthrum não tinha a intenção de honrar este pacto. Ele mandou matar todos os reféns e enviou suas forças para tomar a fortaleza de Exeter. Com a queda de Exeter, as forças de Guthrum devastaram grande parte de Wessex, sem defensores restantes para guardar o Tâmisa. Guthrum agora navegava livremente para o coração de Wessex, atacando à vontade. Alfredo, sem uma frota para desafiá-lo, estava impotente para intervir. Impotente, ele assistiu seu reino ser despedaçado. No inverno do ano 877, Guthrum lançou um ataque em grande escala ao reduto do rei Alfredo em Chippenham. O timing de Guthrum demonstrou sua estratégia brilhante. Ele esperou até o Natal para atacar, sabendo que os saxões estariam distraídos com suas celebrações, inconscientes do perigo iminente. Suas forças invadiram Chippenham, derrubando todos em seu caminho. Os guarda-costas pessoais de Alfredo foram massacrados e o próprio rei mal escapou com vida. Com o poder de Alfredo agora despedaçado, Guthrum assumiu o controle do reino de Wessex. Guthrum não só conquistou o último reino mantido pelos saxões na Inglaterra, mas seu exército também cresceu com a chegada de Abba Ragnarsson, trazendo reforços das forças dispersas do grande exército pagão. Alfredo, agora o rei do nada, tinha sido superado e enganado a cada momento. Derrotado, ele se refugiou no exílio nos pântanos de Somerset. Suas esperanças de recuperar o trono não passavam de um sonho distante e tolo. Alfredo havia perdido tudo, mas era um homem de espírito indomável e determinação inabalável. Embora esmagado, ele se recusou a se entregar ao desespero. Do seu exílio nos pântanos, ele elaborou um plano audacioso para recuperar seu reino. Alfred travaria uma incansável campanha de guerra de guerrilha, atacando os vikings em escaramuças rápidas e decisivas que os desgastariam ao longo do tempo. Sua determinação inabalável, juntamente com sua disposição para morrer por sua causa, acendeu uma centelha de esperança entre os anglo-saxões que não o abandonaram. Sussurros de sua bravura e resiliência se espalharam, inspirando aqueles ainda leais à causa saxônica. A sorte também parecia favorecer Alfredo, já que o lendário guerreiro viking Arbor Ragnarsson foi morto em batalha, junto com grande parte de seu exército, quando enfrentou Ealdorman Oder de Devon, na Batalha de Cairnwich. Além disso, Halfdan Ragnarsson também havia sido morto na Irlanda, tentando recuperar o reino de Dublin de Ivar, o Desossado. Assim, com todos os Ragnarssons restantes na Grã-Bretanha mortos, Alfredo teve a chance de atacar. Na Páscoa do ano de 878, Alfredo havia deixado seu refúgio no pântano e estava reunindo os saxões restantes sob sua bandeira. Ele sabia que, para derrotar o grande exército pagão, ele precisaria de uma vitória decisiva. Ele enviou cavaleiros por toda a terra para convocar todos os saxões ocidentais a se reunirem na Pedra de Egbert, o lendário monumento de seu avô, um símbolo de glória passada. Era um lembrete para todos os saxões da época em que Egbert havia sido Bretwalder, o supremo senhor de grande parte dos reinos saxões. Guerreiros de toda a terra atenderam ao chamado de Alfred, e quando ele sentiu que seu exército estava pronto, começaram sua marcha em direção a Edington, onde a confrontação final aconteceria. No ano de 878, as forças saxônicas de Alfred finalmente se chocaram com a horda viking de Guthrum.
Os guerreiros saxões lutando a pé bravamente confrontaram os nórdicos, que haviam formado uma formidável muralha de escudos impenetrável. Guthrum e seu exército lutaram pela destruição total de Wessex, enquanto as forças de Alfred lutavam com determinação inabalável para defender suas terras, suas vidas e o futuro de suas esposas e filhos. A batalha foi um torrente de derramamento de sangue, uma tempestade implacável de violência que se prolongou até que, como o cronista Acer relata, Alfredo derrubou os pagãos com grande massacre e, golpeando os fugitivos, perseguiu-os até a fortaleza. Quando a poeira baixou, a vitória pertencia aos saxões. Guthrum e sua horda viking recuaram para sua fortaleza. Alfredo, resoluto em sua vitória, apreendeu todos os seus recursos e, após 2 semanas de fome, Guthrum foi forçado a pedir paz. Ele fez um juramento solene a Alfredo, prometendo deixar Wessex e abandonar sua campanha de conquista. Guthrum concordou com uma paz com Alfredo, formalizada pelo Tratado de Wendmore, que exigia que Guthrum passasse por um batismo para legitimar seu governo sobre seus novos vassalos cristãos. Fiel ao acordo, Guthrum foi batizado, adotando o nome cristão Ethelstan, com o próprio Alfredo se tornando o padrinho de Guthrum. Nos próximos 12 dias, Guthrum e seus chefes ficaram com Alfredo, onde foram honrados com banquetes e presentes extravagantes. Uma vez selada a paz, Guthrum retornou para East Anglia, não sendo mais uma ameaça para Alfredo. Ele governou pacificamente como o rei cristão de East Anglia por mais de uma década, com moedas cunhadas com seu nome de batismo Ethelstan. Juntos, Guthrum e Alfredo ajudaram a estabelecer o Danelaw, uma região onde os vikings poderiam se estabelecer e governar sob suas próprias leis. Guthrum faleceria no ano de 890, por volta dos 55 anos de idade. Uma vez um feroz rival de Alfredo, Neo Grande, ele chegou perto de conquistar todo o Wessex. No entanto, através de uma mistura de sorte e destino, Alfredo conseguiu recuperar suas terras contra todas as probabilidades. No final, no entanto, os 2 antigos inimigos encontraram um terreno comum em Cristo. A rivalidade deles deu lugar a um vínculo espiritual, solidificado através do batismo de Guthrum. Este momento marcou o fim de uma era do grande exército pagão. Uma vez, príncipe da Dinamarca, Guthrum tornou-se o primeiro rei viking de East Anglia, seu legado para sempre entrelaçado com os Ragnarssons, com Alfredo o Grande e com o Danelaw. Muitos de vocês podem reconhecer o nome Haston de The Last Kingdom, onde ele é retratado como um viking astuto e egoísta. No entanto, a verdadeira história de Haston é muito mais grandiosa, gravada nos anais da história, como a saga de um guerreiro, cuja ambição e proeza não conheciam limites. Haston foi um dos vikings mais bem-sucedidos e infames de todos os tempos, e era muito mais poderoso do que sua representação em The Last Kingdom, embora os dois compartilhem algumas características. A vida de Haston foi um tapete de conquistas e ousadas façanhas. Ao lado do poderoso Bjorn Ironside, ele comandou uma frota que espalhou terror pelo Mediterrâneo. Na terra dos francos, Haston ganhou uma reputação temível. Em uma dessas batalhas brutais, a horda viking de Haston derrubou o valente Robert the Strong, um guerreiro celebrado que se tornaria o ancestral do rei dos francos, consolidando para sempre a lenda de Haston. No entanto, sua saga não terminou aí. As margens da Inglaterra aguardavam sua chegada, onde ele encontraria seu par na forma de Alfredo, o Grande, o nobre rei de Wessex. Haston encontraria seu adversário mais formidável. Os dois entrariam em conflito em batalha, suas vontades trancadas em um feroz concurso de estratégia e força. Com o tempo eles negociariam, cada um tentando superar o outro, mas no final foi a traição de Haston que brilharia, pois ele quebrou sua palavra para Alfredo, sabendo que o resultado significaria guerra. À medida que os anos passavam e o fogo de sua juventude começava a diminuir, Haston foi descrito como um velho guerreiro vigoroso e aterrorizante, um homem que havia sobrevivido a inúmeros inimigos,
mas cujo espírito temível nunca havia diminuído. Ele foi um dos vikings mais notórios de todos os tempos, tendo saqueado dezenas de cidades em muitos reinos na Europa, Mediterrâneo e norte da África, navegado pelos mares da maior parte do mundo conhecido em sua época e sendo veterano de uma centena de batalhas. Esta é a história dele. A vida precoce de Haston permanece envolta em mistério, com poucos registros para iluminar suas origens. A crônica anglo-saxônica o identifica simplesmente como um dinamarquês, oferecendo pouco mais do que essa breve referência à sua herança. No entanto, uma conta mais enigmática é apresentada pelo cronista do século XI, Raoul Glaber, que sugere que Haston pode ter nascido nas terras de Pas-de-Troyes, no que é hoje a França moderna. Essa afirmação, embora intrigante, contrasta com outras fontes que claramente o marcam como um escandinavo. O historiador Michael D. Lange propõe uma possível reconciliação dessas contas conflitantes. Por volta do ano 800, o imperador Carlos Magno, em seus esforços para reprimir a rebelião na Saxônia, realocou muitos saxões e dinamarqueses para terras cristãs. É concebível que Haston tenha nascido no início do século IX em uma dessas famílias deslocadas. Criado em uma terra estrangeira, ele pode ter descoberto mais tarde suas raízes escandinavas, talvez através de histórias familiares ou descobertas ancestrais, o que teria motivado seu eventual retorno ao norte. Lá, ele se destacaria, eventualmente se tornando um capitão de navio e um líder dos guerreiros vikings. Outra teoria é que Restan poderia ter sido um filho do lendário Ragnar Lothbrok, tornando-o o irmão do formidável Bjorn Ironside. No entanto, isso permanece improvável, talvez uma afirmação feita pelo próprio Restan para ganhar prestígio no mundo viking. Alternativamente, seus verdadeiros pais podem simplesmente ter sido perdidos para os estragos do tempo, para sempre obscurecidos na névoa da história. Assim, as origens de Haston permanecem um mistério, com teorias concorrentes oferecendo vislumbres do passado, mas nenhuma fornecendo uma resposta definitiva. Seja nascido entre os saxões, os dinamarqueses ou a linhagem de Ragnar, há especulações de que Haston nasceu por volta do ano 810, e ele é creditado por estar envolvido em vários ataques ao Império Franco. Sua ascensão à fama no mundo viking, no entanto, começou no ano de 859, onde Haston liderou conjuntamente uma expedição com Bjorn Ironside. Várias fontes francas, normandas, árabes, escandinavas e irlandesas mencionam uma grande invasão viking no Mediterrâneo nos anos de 859 a 861, coliderada por Haston e Bjorn Ironside. William de Jumièges, um monge nascido no ano 1000, oferece um vislumbre fascinante sobre as motivações por trás desta grande aventura. Segundo William, Haston concebeu uma ideia audaciosa de colocar Bjorn Ironside no trono do Império Romano, tornando-se um governante das terras do Mediterrâneo. Juntos, eles forjaram um plano para saquear as costas do mundo antigo, trazendo tanto riquezas quanto glória para sua horda viking. Era um plano que se mostraria tão audacioso quanto perigoso e que definiria o curso para uma campanha lendária. Os vikings partiram do Loire, o maior rio da França, a bordo de uma formidável frota de 62 navios, cada um rápido e mortal. Os longos navios com cabeça de dragão foram projetados para velocidade e manobrabilidade, e eram ideais para ataques a costas distantes, permitindo que os vikings atacassem rapidamente. O primeiro alvo deles foi a Península Ibérica, onde os vikings se aproveitaram da relativa fraqueza dos reinos cristãos e do conflito contínuo entre os governantes locais e os sarracenos muçulmanos. No ano de 859, o reino de Astúrias, localizado no que é agora o norte da Espanha, era governado pelo rei Ordônio I, um monarca envolvido em uma guerra implacável contra os sarracenos. Esses invasores muçulmanos varreram a Península Ibérica desde o ano 711, deixando destruição em seu rastro enquanto estabeleciam um poderoso Estado Islâmico que se estendia por grande parte da Espanha. Quando os vikings desembarcaram na costa de Astúrias,
encontraram pouca resistência e rapidamente começaram a saquear a região. No entanto, seu sucesso inicial encontrou um desafio. As forças cristãs locais, lideradas pelo conde Dom Pedro de Astúrias, reuniram suas forças e lançaram um contra-ataque, derrotando os vikings em um confronto sangrento. Apesar de sofrerem pesadas perdas, Restan e Bjorn não se intimidaram. Eles voltaram seu foco para os próprios sarracenos, invadindo suas fortalezas e se envolvendo em uma série de confrontos sangrentos e cercos. Uma das incursões mais gloriosas e audaciosas de sua campanha ocorreu no Emirado de Córdoba, um poderoso estado árabe islâmico que controlava grande parte do sul da Espanha. Em uma demonstração notável de sua habilidade de combate, Haston e Bjorn cercaram a cidade de Algeciras, um importante porto na ponta sul da Península Ibérica. Por 3 dias eles sitiaram a cidade, suas forças sobrecarregando os defensores. Depois de finalmente tomar a cidade, eles saquearam as casas dos ricos e, em um ato de total desafio, ainda adorando os antigos deuses nórdicos, os vikings incendiaram as mesquitas na cidade. Com sua invasão agora completa, eles acumularam grande riqueza em ouro, prata e escravos, bens que mais tarde venderiam ou usariam para alimentar sua contínua campanha no Mediterrâneo. Encorajados pelo seu sucesso, Haston e Bjorn voltaram suas vistas para o sul, aventurando-se pelo Estreito de Gibraltar para atacar o coração do norte da África. Os vikings navegaram para a costa do Marrocos e da Argélia modernos, onde visaram a dinastia Idrisside, um reino muçulmano governado pelos descendentes do profeta Maomé. Os vikings devastaram cidades costeiras, saqueando em busca de tesouros e capturando prisioneiros para vender como escravos. As invasões contra os sarracenos continuaram com uma eficiência devastadora. A frota de Haston e Bjorn incutiu terror nos corações dos governantes muçulmanos, saqueando cidades ao longo da costa do que é agora a Tunísia e a Argélia. Sua fúria continuou a leste até as Ilhas Baleares, onde devastaram as ilhas de Maiorca e Menorca, e mais para o Mediterrâneo Oriental, onde tomaram a cidade costeira de Orihuela. A campanha também os levou à cidade de Necol, onde estabeleceram uma base temporária e mantiveram a cidade por um período de 8 dias. Durante esse tempo, eles consolidaram ainda mais sua reputação como invasores impiedosos, apreendendo riquezas e escravos, enquanto incutiam medo nos corações da população local. Os próximos alvos foram as cidades ricas no sul da França, onde causaram estragos, saqueando tesouros e fazendo prisioneiros. No entanto, os vikings logo zarpariam em direção à Itália. Em sua incansável busca por riqueza, glória e eterno renome, Bjorn Ironside e o astuto Restan zarparam ao longo da acidentada costa italiana. Seus olhos estavam fixos em Luni, uma cidade que, com suas ruínas desmoronando e arquitetura grandiosa, já havia sido um farol de poder e esplendor. Para os invasores vikings, no entanto, suas paredes de pedra em decadência e monumentos imponentes guardavam uma promessa maior do que meras riquezas. Eles acreditavam que haviam encontrado a lendária cidade de Roma em si, o coração do mundo antigo. A cidade, um centro de mineração de mármore em seu auge, há muito havia perdido sua importância. Agora, uma tranquila aldeia de pedra e poeira, com apenas os mais fracos ecos de seu passado grandioso, Haston, sempre o estrategista, sabia que a força bruta sozinha não venceria o dia. Ele podia ver as imponentes muralhas da cidade e reconheceu que um ataque frontal seria inútil. Em vez disso, ele elaborou um plano tão astuto e engenhoso que entraria para os anais da lenda Viking. Ele sabia que o fervor religioso da cidade seria sua fraqueza. Sob o disfarce de um homem moribundo buscando redenção, Haston ordenou que seus homens o levassem até os portões da cidade em uma maca, fingindo estar à beira da morte. Os guardas permitiram a entrada deles, e rapidamente se espalhou a notícia de que o senhor da guerra viking buscava abraçar o cristianismo antes de seu último suspiro, e movidos pela crença na redenção, os moradores da cidade o conduziram para a igreja. Uma vez dentro,
Heston foi apresentado aos ritos sagrados da fé cristã, recebendo os sacramentos aos olhos do clero da cidade, mas este não era um homem humilde buscando salvação. Em um momento de zombaria divina, Heston saltou de sua maca, reuniu seus homens e, num piscar de olhos, eles caíram sobre Lune como lobos sobre um rebanho de ovelhas. A cidade foi saqueada em uma fúria de violência, riquezas foram roubadas, casas foram queimadas e a outrora orgulhosa igreja foi profanada. Outra versão afirma que a artimanha de Heston foi ainda mais elaborada, alegando que ele abraçaria o cristianismo em seu leito de morte, apenas para fingir a morte no dia seguinte. Os moradores da cidade, enganados por sua pretensão, permitiram que ele e 50 de seus homens vestidos em túnicas entrassem na igreja para seu suposto enterro. Mas quando os ritos fúnebres começaram, Heston saltou de seu caixão, sua espada brilhando no ar, e com um único golpe rápido, ele decapitou o padre, enviando ondas de choque de medo por toda a cidade. Em um brutal momento de triunfo, os invasores vikings desencadearam sua fúria sobre Lune, saqueando a cidade e seus tesouros. No entanto, a história dessa invasão toma um rumo inesperado. Enquanto Heston estava no meio do caos, reivindicando vitória sobre a poderosa Roma, os moradores da cidade o corrigiram. A cidade que ele havia conquistado não era Roma, era Luni, uma sombra do império que ele procurava reivindicar. Enfurecido por essa humilhação, a ira de Heston explodiu. Ele ordenou o massacre de todos os residentes do sexo masculino e a captura de muitas mulheres e crianças que se tornariam seus escravos. Sua vitória, antes gloriosa, virou uma história de vingança brutal. Os vikings então navegariam ao longo da costa italiana. Eles miraram na cidade de Pisa, onde seus dracares causaram estragos nas muralhas da cidade e começaram a saqueá-la. No entanto, quando a frota voltava para o luar, o destino lhes deu um golpe cruel. Uma tempestade violenta devastou a frota viking e eles foram forçados a abandonar quase 40 de seus navios à mercê do mar. Mas 2 navios foram perdidos no Estreito de Gibraltar. Apesar disso, Estan prosseguiu. Sua frota estava danificada, mas ainda formidável, e ele voltou sua atenção para a cidade de Pamplona. Lá, os vikings atacaram mais uma vez, saqueando a cidade com uma precisão aterrorizante. Estan chegou até a capturar o rei deles, Garcia Íñiguez Pamplona, mantendo-o como refém por um resgate volumoso. O preço para a libertação do rei era de 70.000 dinares de ouro, uma moeda de imenso valor no mundo islâmico medieval. Com seus cofres transbordando de ouro, escravos e espólios de guerra, Heston e seus guerreiros fizeram o caminho de volta para casa. As riquezas que acumularam e suas ações em terras estrangeiras distantes se tornariam coisas de lenda. Mas isso não foi o fim para Estan. No fatídico ano de 866, uma aliança momentosa foi forjada entre Salomão, o duque da Bretanha, e o comandante viking Estan. Suas forças combinadas partiram em uma expedição ambiciosa. Enquanto a horda viking varria a costa ocidental, eles desceram sobre a cidade de Le Mans, situada no noroeste da França. Le Mans, outrora uma cidade vibrante, foi saqueada, sua riqueza e esplendor caíram perante a vontade de Estan, um homem que havia saqueado inúmeras cidades. No entanto, a devastação de Lamar não passou despercebida. Robert, o Forte, um valente comandante das forças francas, que há muito defendia as regiões do norte da França, se levantou para o desafio. Com um exército reunido das terras ao redor, Robert procurou repelir a praga viking que ameaçava cercar seu reino. Ele liderou suas tropas com uma determinação inabalável, decidido a expulsar os invasores das ricas terras do oeste da França. Isso resultaria na Batalha de Brissat. Nesta batalha, o exército franco conseguiu interceptar os dinamarqueses antes que eles pudessem recuar para a segurança de seus navios. Os vikings, percebendo que a maré da batalha estava mudando, tentaram buscar refúgio em uma igreja próxima, esperando que as paredes do lugar sagrado os protegessem da fúria das forças francas. Mas Robert, o Forte, sempre resoluto,
estava determinado a acabar com a ameaça viking de uma vez por todas. Ele ordenou um cerco à igreja, cercando o edifício e cortando a fuga dos invasores. Preso dentro da igreja, o comandante viking se encontrou em uma posição perigosa sem uma rota de fuga clara. No entanto, no caos do cerco, a engenhosidade de Haston se destacou, enquanto Robert tirava sua armadura para supervisionar melhor o cerco. Os vikings, em um movimento súbito e inesperado, lançaram um contra-ataque feroz. Os francos foram pegos de surpresa e, na confusão que se seguiu, Robert, o Forte, foi derrubado no calor da batalha, sua vida extinguida. A perda de seu líder jogou as forças francas em desordem. Com seu comandante morto e seu moral abalado, os francos não tiveram escolha senão recuar, deixando os vikings vitoriosos mais uma vez. Encorajados por esse sucesso, Haston e seus guerreiros continuaram a devastar várias partes da França por muitos mais anos. No entanto, apesar da contínua onda de conquistas viking, uma paz frágil se estabeleceu na região. O ciclo implacável de derramamento de sangue e pilhagem diminuiu, e por um breve período as forças vikings se retiraram. Mas a paz, como sempre, provou ser efêmera. O rei franco Carlos o Calvo, temendo a perda de mais território, mobilizou suas forças. Haston, sempre o experiente comandante viking, tomou uma decisão fatídica. As mudanças de poder na França, e sabendo que sua terra não estava mais segura, ele voltou seu olhar para além dos mares, em direção à terra da Inglaterra. Foi lá, em meio à agitação e conflito de um reino fragmentado, que Haston e seus guerreiros viram a promessa de riquezas e pilhagem além da imaginação. A lei da Inglaterra, com sua vasta riqueza e costas desprotegidas, tornou-se um novo farol para as ambições de Haston. No ano de 892, Haston embarcou em uma campanha ambiciosa para invadir a Inglaterra, cruzando o canal a partir de Boulogne com uma das duas grandes frotas vikings. Liderando a menor das duas, suas forças, num total de 80 navios, desembarcaram nas costas de Kent, ocupando a vila real de Milton Regis, perto de Sittingbourne. Seus aliados, com uma frota muito maior de 250 navios, desembarcaram em Appledore. No entanto, a Inglaterra, antes uma terra fragmentada, havia sido unida sob a liderança de Alfredo, o Grande. Nesse momento, Wessex havia se tornado o reino dominante nas Ilhas Britânicas, e Alfredo, tendo unido com sucesso os reinos de Northumbria e East Anglia sob seu senhorio, permaneceu resoluto na defesa de seu reino. Enquanto os exércitos vikings avançavam sobre as costas do sul, Alfredo rapidamente reuniu suas tropas. Ele posicionou seu exército estrategicamente entre a companhia menor de Haston e a maior força viking, impedindo efetivamente que eles se unissem. Em resposta, Haston, sempre o pragmático, procurou evitar um conflito total e assim concordou em chegar a um acordo com Alfred. Uma dessas condições era o batismo de seus dois filhos, um ato simbólico de paz. Com esses termos em vigor, Haston se retirou de Kent, movendo suas forças para Essex, mas a paz não duraria. O maior exército viking, tendo saqueado Hampshire e Berkshire, procurou se reunir com Haston. No entanto, seus esforços foram frustrados, pois foram derrotados decisivamente na Batalha de Farnham por um exército liderado por Edward, filho de Alfred. Os sobreviventes, abalados mas não quebrados, eventualmente chegaram à Ilha da Misericórdia em Essex, onde se reuniram com as forças de Haston. Um exército combinado de soldados de Wessex e Mercia logo lançaria um cerco contra a fortaleza que Haston havia estabelecido em Benfleet, em Essex. A fortaleza Viking, construída com a considerável riqueza e astúcia de Haston, era considerada inexpugnável. Suas paredes robustas e defesas bem fortificadas resistiram aos esforços incansáveis das forças aliadas. Os vikings, seguros nas muralhas da fortaleza, continuaram suas invasões em Mércia a partir desta base. No entanto, apesar da força de sua fortaleza,
o domínio de Heston sobre Essex não era completamente seguro. Enquanto suas principais forças estavam fora invadindo, aqueles que ficaram para trás do forte foram dominados pelas milícias do leste de Wessex, reforçadas pelas tropas de Alfredo. A fortaleza inteira acabou sendo perdida, junto com as famílias dos invasores vikings, incluindo a própria esposa e filhos de Heston, que foram capturados junto com seus navios. Foi um golpe devastador para o líder viking. Mas Heston não era de se render facilmente. Ele se reagrupou rapidamente, realocando suas forças para o leste de Essex, onde começou a construir uma nova fortaleza. Ele também pediu reforços dos reinos dinamarqueses de East Anglia e York, reforçando suas fileiras em preparação para mais conflitos. A situação ficou ainda mais tensa à medida que os vikings procuravam recuperar o terreno perdido e vingar a derrota que haviam sofrido. No meio dessa luta, Heston tentou negociar mais uma vez com Alfredo. Conforme a crônica anglo-saxônica, Heston e Alfredo conversaram para assegurar a libertação de sua família. As conversas provaram ser um ponto de virada crucial. Os 2 filhos de Heston, que haviam sido batizados no início daquele ano, foram devolvidos a ele como um sinal de boa vontade. Os batismos haviam sido uma parte crucial de uma negociação anterior, com o rei Alfredo e Ethelred, o senhor dos Mercianos, atuando como padrinhos dos meninos. No entanto, embora os filhos de Heston agora fossem cristãos, isso não o impediria de buscar mais terras e mais riqueza. Assim, o palco estava montado para a continuação da luta entre as forças de Wessex e os invasores vikings. A busca de Heston por riqueza, poder e glória na Inglaterra continuaria. As negociações entre Heston e Alfredo, o Grande, acabaram rendendo pouco para os reinos de Wessex e Mercia, pois Heston quebraria sua palavra. Não muito tempo depois do acordo de paz, Heston, sempre incansável em sua busca por riqueza, lançou uma segunda invasão devastadora pela Inglaterra. Suas forças primeiro devastaram o Vale do Tâmisa, depois varreram para o oeste ao longo do rio Severn. O ataque viking encontrou uma retaliação rápida, pois Ethelred, senhor dos Mercianos, reuniu um exército combinado de Wessex e até mesmo os guerreiros dos reinos galeses. Essa força formidável perseguiu os dinamarqueses e os encurralou em um lugar chamado Buttington. Isso levaria à Batalha de Buttington. A crônica anglo-saxônica relata o desespero dos defensores viking, afirmando: depois de muitas semanas, alguns dos pagãos morreram de fome, mas alguns, tendo até então comido seus cavalos, saíram da fortaleza e entraram em batalha com aqueles que estavam na margem leste do rio. No caos que se seguiu, os vikings lutaram valentemente, mas as forças cristãs de Wessex e galesas saíram vitoriosas. Milhares de guerreiros viking caíram em batalha, e muitos mais foram postos em fuga. Heston, no entanto, não estava entre os caídos. Após o massacre, ele conseguiu escapar da carnificina e recuar para o leste. Lá, ele encontrou refúgio na fortaleza romana em ruínas em Chester, localizada em East Anglia. No ano de 893, ele estava determinado a reconstruir as fortificações e usar este local como base para mais invasões ao norte de Mercia. No entanto, os mercianos, ainda abalados pela ameaça viking, eram resolutos em sua defesa. Eles sitiaram a fortaleza, cortando os suprimentos de Heston e destruindo as colheitas e o gado da região, na esperança de fazer os vikings se renderem por fome. Incapazes de manter sua posição, as forças de Heston abandonaram Chester e cruzaram para o norte do país de Gales. No entanto, a situação deles se tornou cada vez mais grave, pois se viram privados do gado e grãos que haviam saqueado. Voltando-se para a Nortúmbria, eles tentaram evadir seus perseguidores. Após vários dias evitando as forças inglesas, eles finalmente chegaram a Mersey, uma ilha na costa leste de Essex, onde estabeleceram uma nova base. Nos meses seguintes, os invasores vikings continuaram sua campanha, saqueando e pilhando os condados do sul.
Suas incursões violentas eventualmente os levaram a um conflito com o povo de Chichester, que montou uma defesa contra os invasores, colocando-os em fuga e matando muitos deles. As forças inglesas também capturaram vários dos navios dos dinamarqueses, adicionando outro golpe aos recursos já esticados de Haston. Apesar desses contratempos, as forças de Haston continuaram sua campanha implacável, subindo o Tâmisa e o rio Leia, buscando restabelecer sua dominação. No verão do ano 894, os vikings fortificaram sua posição ao longo do Leia, construindo uma fortaleza a cerca de 20 milhas de Londres. A notícia de seu novo baluarte se espalhou rapidamente, e logo uma grande força de cidadãos e soldados se reuniu para confrontar os invasores. No entanto, mais uma vez os vikings provaram seu valor, colocando as forças inglesas em fuga e matando 4 dos thanes do rei no processo. Apesar desta vitória, Haston e seus homens permaneceram vulneráveis ao poder dos ingleses. Percebendo a precariedade de sua posição, Alfredo o Grande elaborou uma estratégia inteligente para bloquear os vikings através do rio. Ele ordenou a construção de 2 fortalezas em ambos os lados do Lys, selando efetivamente os vikings. Quando os dinamarqueses perceberam que não podiam mais acessar o rio ou seus navios, eles abandonaram a fortaleza e tentaram fugir. No entanto, as forças inglesas estavam em perseguição intensa, e os vikings foram eventualmente forçados a recuar para Bridgnorth pelo Severn, onde construíram outra fortaleza. Apesar de sua resistência contínua, eles estavam claramente na defensiva agora. Com o início do inverno do ano de 894, o exército viking se estabeleceu em Bridgnorth, seus movimentos restringidos pela implacável pressão inglesa. E no ano de 896, com suas opções diminuindo, os invasores vikings começaram a se dispersar. Alguns seguiram para East Anglia, enquanto outros viajaram para o norte, para a Northumbria. Aqueles sem meios para continuar a luta encontraram navios e navegaram para o sul, deixando a Inglaterra por um tempo. Assim, a poderosa força viking que ameaçava fraturar a própria fundação do reino inglês acabou não alcançando seu objetivo. O exército de Haston, outrora uma ameaça formidável, dispersou-se e desapareceu na obscuridade. Por volta do ano 896, Haston, agora um homem idoso, desapareceu das páginas da história, tendo já conquistado uma reputação como o velho guerreiro lascivo e aterrorizante do Somme. Ele viveu uma vida cheia de conflitos, conquistas e derramamento de sangue. Embora seu nome ecoasse nos contos das sagas, o destino de Haston permanece envolto em mistério, seus últimos anos não registrados, seu fim não celebrado. Haston gravou seu nome na memória do mundo como um dos vikings mais notórios e bem-sucedidos de todos os tempos. Ele saqueou cidades e reinos por toda a Europa, desde as costas da França até as terras do norte da África. No entanto, a lenda não estava sem controvérsia. O monge Picard Dudo de Saint-Quentin ofereceu uma avaliação mordaz do homem que já comandou exércitos que incutiam medo nos corações de reis e nobres igualmente. Ele disse: este era um homem amaldiçoado, feroz, extremamente cruel e selvagem, pestilento, hostil, sombrio, ultrajante e indigno de confiança, insolente, volúvel e sem lei, portador da morte, grosseiro, fértil em artimanhas, general beligerante, traidor, fomentador do mal e um dissimulador em dobro. Haston foi visto através dos olhos de Dudo como uma figura que prosperava na violência e traição, um mestre do engano e da perturbação. Embora seja possível que ele fosse um homem em seus 70 ou 80 anos quando morreu, um homem de sua idade e renome não teria sido uma anomalia no mundo viking. Contemporâneos como Rollo e o Viking, que mais tarde se tornaria o fundador do Ducado da Normandia, e o rei Harald Fairhair, o primeiro rei da Noruega, também viveram vidas comparativamente longas. A resistência de Haston no campo de batalha
combinada com sua habilidade para navegar pelas perigosas paisagens políticas e militares de sua época, sugere um homem que foi notavelmente bem-sucedido em sua busca por riqueza e poder. Embora Heston nunca tenha sido um rei, nem tenha conseguido seu objetivo final de subjugar os reinos dentro da Inglaterra, seu nome perdurou como um símbolo do modo de vida viking. Suas façanhas inspiraram incontáveis contos, canções e sagas, imortalizando suas ações na memória coletiva do mundo viking. Ele viveu a verdadeira vida viking, saqueando, pilhando e liderando várias expedições pelos mares. Embora o tempo possa ter desbotado os detalhes de seus últimos anos, suas façanhas lendárias perduram, e Heston sempre será lembrado como um dos maiores, embora esquecidos, vikings que já navegaram pelos mares. Oleg, o profeta, também conhecido como Oleg, o sábio, surge na série de televisão Viking como um líder formidável, mas a representação de seu personagem em ficção reflete pouco a complexidade e a grandeza da figura histórica real. Oleg foi um semi-lendário príncipe varangiano dos Rus, que se tornou o príncipe de Kiev e lançou as bases do estado de Kievan Rus. Ele subjugou muitas das tribos eslavas orientais ao seu governo, estendendo seu controle de Novgorod ao sul ao longo do rio Dnieper. No auge de seu poder, Oleg realizou um ataque militar contra Bizâncio no ano de 907. O Império Bizantino era um dos mais ricos do mundo naquela época, e Oleg desembarcou um enorme exército na Trácia e começou a saqueá-la, após o que os bizantinos ofereceram paz aos Rus. Em uma fascinante reviravolta do destino, os enviados bizantinos tentaram matar Oleg, oferecendo-lhe comida e vinho envenenados. No entanto, Oleg, conhecido por sua lendária previsão e poderes quase místicos, viu através da traição e recusou o cálice envenenado, um ato que solidificou ainda mais seu status como uma figura tocada pelos deuses, ganhando o nome de profeta. Oleg governou por cerca de 30 anos, durante os quais ele se transformou de um invasor varangiano pagão em um dos pais fundadores do Estado russo. Seu reinado uniu os mundos dos guerreiros nórdicos e dos governantes eslavos, e ele deixou um legado repleto de mito e realidade. Ele uniu tribos dispersas e lançou as bases para um estado que se tornaria uma das potências mais influentes da Europa medieval. Essa é a história dele. As origens do príncipe Oleg permanecem misteriosas, com pouco conhecido sobre sua ascendência. No entanto, fontes antigas o mencionam como membro do séquito do príncipe Rurik, o líder fundador dos Rus. De acordo com a crônica de Joaquim, Oleg foi descrito como cunhado de Rurik. Acredita-se que ambos os homens pertenciam à tribo varangiana, conquistadores, comerciantes e colonizadores vikings, mais notavelmente da atual Suécia. Esses destemidos navegadores se aventuraram longe de suas terras natais do norte, estabelecendo-se em terras que agora conhecemos como Belarus, Rússia e Ucrânia. Acredita-se que o nome Rus tenha se originado desses varangianos, derivado de um termo antigo nórdico que significa os homens Ru-Ro. A crônica primária russa relata um momento em meados do século IX, quando as tribos eslavas orientais e finlandesas nos anos de 860 a 862 conseguiram expulsar os varangianos de suas terras e rejeitaram pagar-lhes tributo. Este período de independência, no entanto, logo se transformou em caos, pois as tribos logo se voltaram umas contra as outras em uma luta pelo poder. Diante da discórdia interna, as tribos enviaram um convite aos varangianos, esperando que eles restaurassem a ordem. Rurik, juntamente com seus parentes, incluindo Oleg, atenderam ao chamado, chegando em Novgorod para restabelecer a estabilidade. Rurik governou até sua morte por volta do ano 879, momento em que legou seu reino a Oleg, confiando-lhe o cuidado de seu jovem filho, Igor. Rurik esperava que Oleg atuasse como um sábio regente que não apenas protegeria Igor, mas também garantiria que ele assumisse o trono quando chegasse a hora. Oleg realmente assumiu o manto de governante, sucedendo Rurik em Novgorod
no ano de 879, mas foi no ano de 882 que sua lenda realmente começou a tomar forma. Determinado a expandir seu domínio, Oleg reuniu um vasto exército composto por várias tribos, incluindo os varangianos, os tudes, os eslavos, e voltou seus olhos para a cidade de Smolensk. De lá, ele marcharia em direção a Kiev, onde Askod e Dir, os primeiros governantes conhecidos da cidade, detinham o poder. Ao chegar nas colinas que cercam Kiev, Oleg elaborou um plano brilhante e astuto para tomar o poder. Oleg escondeu seus guerreiros em longboats, deixou outros para trás e foi adiante carregando a criança Igor. Oleg também enviou mensageiros para Asgod e Dir, apresentando-se como um comerciante a caminho da Grécia, em uma missão para Oleg e Igor, o filho do príncipe. Oleg, fingindo ser um comerciante, pediu que os dois governantes viessem e os cumprimentassem. Asgod e Dir vieram de imediato. Então, todos os guerreiros de Oleg saltaram dos barcos e Oleg disse a Asgod e Dir: "Vocês não são príncipes, nem mesmo de linhagem principesca, mas eu sou de nascimento principesco." Igor foi então trazido à frente e Oleg o anunciou como o filho de Rurik. Asgod e Dir foram assassinados e sepultados no cume de uma grande colina. Depois disso, sem resistência do povo de Kiev, Oleg se estabeleceu para governar o reino, proclamando-a como a mãe das cidades Rus. A localização estratégica de Kiev, aninhada em terras férteis do sul, oferecia vantagens significativas para o crescimento e controle. Sua posição permitia uma rápida expansão populacional e fácil acesso a recursos essenciais. Além disso, Kiev era um hub vital para o comércio e transporte. Ao assumir o controle da cidade, Oleg reconheceu o imenso potencial da mesma. Vendo sua posição vantajosa, ele declarou Kiev a nova capital de seu reino, solidificando sua importância como o coração do futuro Estado. Para garantir e fortalecer seu novo território, Oleg embarcou em uma campanha para fortificar a região. Ele ordenou a construção de fortalezas e fortificações, criando postos avançados para proteger a terra e garantir a lealdade de seu povo. À medida que expandia sua influência, ele começou a construir cidades por toda a terra de Rus, lançando as bases para um estado unificado e poderoso. Oleg, o profeta, então voltou sua atenção para as tribos vizinhas e começou a forçá-las à submissão. Anteriormente, eles pagavam tributo ao poderoso estado vizinho, o Kanato Khazar, um povo turco nômade que estabeleceu um grande império comercial, cobrindo a seção sudeste da moderna Rússia europeia, sul da Ucrânia, Crimeia e Cazaquistão. Oleg teve sucesso em fazer com que os reinos vizinhos lhe pagassem tributo em vez do Kanato Khazar. A história da lendária campanha de Oleg em Constantinopla, no ano de 907, é preservada na Crônica Primária Russa, um conto repleto de eventos históricos e vívidos elementos do folclore. Passados através das gerações, os detalhes desta campanha podem ter sido embelezados ao longo do tempo, mas o cerne da história revela a brilhante estratégia e audácia de Oleg. De acordo com a crônica, Oleg deixou Igor em Kiev com sua nova esposa Olga. Enquanto reunia um vasto exército de várias tribos eslavas e pagãs, comandando uma formidável frota de 2.000 navios, Oleg partiu para Tasgard, o antigo nome para Constantinopla, determinado a atacar o coração do Império Bizantino. Ao chegar à cidade, ele descobriu que os bizantinos haviam fortificado os estreitos e fechado o acesso à cidade. Resoluto, Oleg ordenou que encalhassem seus navios. Seus guerreiros então invadiriam os arredores de Constantinopla, causando estragos em partes da cidade. Eles massacraram muitos dos gregos, queimaram palácios, destruíram igrejas e fizeram prisioneiros. Em uma brilhante manobra tática, Oleg ordenou que seus homens colocassem rodas nos navios, e com ventos favoráveis eles começaram a arrastar a frota por terra em direção à cidade. A visão dos navios aparentemente navegando em terra
como se ainda estivessem flutuando no mar, incutiu medo nos corações dos gregos. Aterrorizados, os bizantinos enviaram emissários a Oleg, implorando por misericórdia e oferecendo pagar qualquer tributo que ele exigisse para poupar a cidade. Quando os mensageiros chegaram, eles apresentaram comida e vinho a Oleg como um gesto de submissão, mas Oleg, sempre cauteloso, suspeitou que a oferta pudesse estar envenenada. Em um momento lendário, ele derramou o vinho no chão diante dos enviados bizantinos, recusando-se a beber. Este ato lhe rendeu o epíteto de profeta por sua habilidade de prever traições. Os gregos, dominados pelo medo, todos comentaram que este não é Oleg, mas sim São Demétrio, que Deus nos enviou. São Demétrio era reverenciado como um dos santos militares mais venerados da fé ortodoxa, um defensor dos fiéis e um protetor das cidades. É curioso que um governante pagão como Oleg, conhecido por suas maneiras ferozes e guerreiras, deveria ser associado a uma figura tão santa. Talvez tenha sido a reputação de Oleg por misticismo e sua previsão sobrenatural que provocou a comparação. Sua sabedoria e habilidades quase proféticas claramente causaram uma profunda impressão em seus inimigos. Após a destruição e o medo que as forças de Oleg causaram, o imperador bizantino Leão, o Sábio, foi compelido a oferecer termos de paz. O tributo que ele pagou a Oleg não foi uma pequena quantia, tornando o príncipe Rus um homem rico e poderoso. Como símbolo de seu triunfo, Oleg ousadamente pregou seu escudo nos portões de Constantinopla, um gesto de desafio sem paralelo e um testemunho de sua vitória sobre a grande cidade. No ano de 911, as duas potências formalizaram sua nova paz com um tratado, que agora é considerado uma das primeiras fontes escritas da lei de Kievan Rus. Este tratado solidificou a amizade sólida e duradoura entre os Rus e os gregos, garantindo que nenhum dos lados prejudicaria o outro. Este acordo não só marcou a conclusão de um grande conflito, mas também estabeleceu as bases para uma relação duradoura e influente entre duas grandes civilizações. Oleg governou pacificamente em Kiev, mantendo relações harmoniosas com todas as nações. Com a chegada do outono, ele se lembrou de um cavalo que havia cuidado com carinho, mas nunca montado. Anos antes, ele havia consultado videntes para saber a causa de sua morte, e um deles havia alertado: será do corcel que você ama que você encontrará seu fim. Perturbado por essa profecia, Oleg decidiu nunca mais montar o cavalo novamente. Ele ordenou que fosse bem cuidado, mas o manteve fora de vista, deixando vários anos passarem. Após sua campanha contra os gregos, 4 anos se passaram e a memória de seu cavalo ressurgiu. Curioso, Oleg convocou o escudeiro e perguntou sobre o paradeiro do cavalo. O escudeiro revelou que o cavalo havia morrido. Rindo, Oleg zombou da profecia, dizendo: adivinhos falam mentiras. As palavras dele são falsas. O cavalo está morto e ainda estou vivo. Ele ordenou que um novo cavalo fosse selado e cavalgou até o local onde o cavalo havia sido enterrado. Descendo do cavalo, Oleg zombou do crânio, dizendo: é daqui que minha morte deveria vir? Ele então pisou no crânio em uma brincadeira, mas enquanto fazia isso, uma serpente saiu e o mordeu no pé. Logo, Oleg adoeceu e morreu, cumprindo assim a profecia. Seu povo lamentou profundamente por ele e o colocaram para descansar em uma colina. Oleg faleceu no ano de 912, deixando um legado que moldaria para sempre o curso da história. Como prometido a Rurik em seu leito de morte, Oleg garantiu que o filho de Rurik, Igor, ascenderia ao trono de Kiev. Isso marcou o cumprimento de seu voto, passando o manto da liderança para a próxima geração. Durante o reinado de Oleg, ele arranjou para que o jovem príncipe Igor se casasse com Olga, uma união que se tornaria central no futuro do Rus de Kiev. Olga, na época de seu casamento, era apenas uma criança, talvez com 10 ou 12 anos de idade, uma decisão que refletia a natureza política das alianças reais.
Algumas crônicas até sugerem que Olga pode ter sido filha do próprio Oleg, ligando-a diretamente à linhagem do príncipe profeta. No entanto, outras fontes contestam essa afirmação, deixando uma interrogação sobre a verdadeira ascendência de Olga. Independentemente de sua linhagem, o papel de Oleg na formação do Kievan Rus não pode ser negado. Como um governante pagão de origem viking com poderes misteriosos, ele era uma figura astuta e calculista que forjou um império que estava à frente de seu tempo. Ele construiu um estado extremamente rico e poderoso que desafiou o próprio poder de Constantinopla. Oleg foi um visionário, um homem cuja influência ressoou muito além de seu tempo, estando entre as maiores figuras de sua geração. Obrigado.